Bom, dando continuidade ao estudo aí dos ETFs, nós vamos fazer agora uma análise comparativa de ETFs para saber, por exemplo, qual seria o mais indicado para quem tem interesse em fazer um investimento passivo no mercado de ações brasileiro. Temos aí dois ETFs que são tradicionalmente os maiores, digamos, fundos de ações que procuram refletir ou acompanhar, digamos, o comportamento do índice Bovespa, que é o índice mais, digamos, representativo aí do mercado de ações. O BOVA11, que procura, digamos, refletir, né, tem como principal benchmark ou índice de referência o índice Bovespa, e o PIB11, que também é uma carteira aí bem diversificada de ações, cujo ETF ele procura refletir, tem como índice de referência o IBRX50. Esses fundos eles foram criados aí com datas diferentes, quer dizer, o PIB11 ele foi criado lá em 2004 e o BOVA11 é mais recente, ele foi criado em 2008. Então a ideia é a seguinte, é analisar dentro de um período aí estimado em alguns anos, principalmente desde 2008, porque é a data de criação do BOVA11, onde vamos analisar o seguinte, como é que foi o retorno e o risco que esses dois ETFs tiveram para a gente tomar uma decisão. Olha, qual seria o melhor para que você pudesse investir ao longo do tempo aí. Então, fazendo uma análise primeiro de retorno, ou seja, qual a rentabilidade histórica e anual desses dois ETFs. Primeiramente, pegando esse período, nós temos que a rentabilidade do PIB11 histórico nesse período, né, de 2008 até 2011, foi de 80,21%, sendo superada pela rentabilidade, pelo retorno total histórico do BOVA11, que rendeu no mesmo período 81,92%. Já o retorno anual, que seria um retorno médio, digamos, dos dois ETFs, também tem uma vantagem para o BOVA11, que teve um retorno anual histórico de 20,94%, contra o retorno anual histórico do PIB11 de 20,58%. Analisando também a questão de risco e retorno, ou seja, não é só o retorno que você precisa avaliar de um produto, de um fundo de ações, mas também o seu risco, ou seja, analisando o risco dos dois ETFs, o PIB11 teve um risco maior do que o BOVA11. Então, quer dizer, um risco anual histórico de 28,18% para o PIB11 e para o BOVA um risco menor de 26,97%. Também é uma vantagem em termos de risco, né, do BOVA11 em relação ao PIB. Um aspecto que talvez poderia pesar contra o BOVA11. O BOVA11 ele tem uma taxa de administração maior do que o PIB11, ou seja, ele tem uma taxa de administração de 0,54% ao ano. E o PIB11 é uma taxa muito baixinha, 0,059% ao ano. Apesar de ter uma taxa superior, o BOVA11, em função das ações que a compõem, da sua gestão, ele está conseguindo uma rentabilidade maior e um risco menor do que o PIB11. Então, quer dizer, além desse aspecto, é importante analisar também, de acordo com os dados que vocês podem pegar no meu material didático, que a liquidez, ou seja, o número de negócios realizados pelo BOVA11 no mercado de ações é muito maior, ou seja, tem muito mais gente negociando as cotas do BOVA11 nos últimos 12 meses do que o PIB11, o que reflete um risco menor, ou seja, se você precisar vender a sua cota no mercado, você corre um risco menor de liquidez no BOVA11. Então, é um aspecto muito relevante que faz com que você tem uma possibilidade menor de perder dinheiro ou de ter que reduzir o valor do seu ETF caso você queira vender a sua cota no mercado. Então, se você analisar os gráficos que são disponibilizados aí no material didático, número de negócios diário, percebemos aí uma vantagem aí do número de negócios diário do BOVA11 em relação ao PIB11. Ele vem crescendo, inclusive, desde o seu lançamento lá em 2008 para cá. O volume diário em termos financeiros também vem crescendo e é uma vantagem também grande do BOVA11 em relação ao PIB. E a rentabilidade, ou seja, o valor da cota, ela tem uma vantagem sensível também para o BOVA11 ao longo do tempo.
Evidentemente, como os dois têm carteiras que procuram seguir, né, os principais índices de ações do mercado brasileiro, eles têm um comportamento parecido em termos de valor da valorização da cota, em termos de rentabilidade. Então, analisando essa questão de comparativa entre retorno, risco, liquidez, chegamos à conclusão que o BOVA11 seria a melhor opção de diversificação para uma carteira de investimento em ações. Então, você quer investir numa carteira de ações com o horizonte de retorno aí de longo prazo, prefira o BOVA11 em relação ao PIB11, porque nesse período de estudo ele apresentou a maior rentabilidade, o menor risco, muito mais liquidez e um maior volume financeiro, o que contribui para que você possa ter liquidez, ou seja, você possa converter suas cotas em dinheiro de uma maneira muito mais rápida e com um risco menor do que no PIB11. Bom, chegamos então ao final da unidade. Essa unidade apresentou então as características, vantagens e desvantagens dos fundos ETF, além de analisar as diferenças entre os dois principais ETFs do mercado que tem como referência o índice de ações do Brasil. Então, chegamos à conclusão que o BOVA11 seria a melhor opção aí de investimento de ETFs aí no mercado brasileiro, em função do menor risco, maior rentabilidade e muito maior liquidez do que o PIB11. Agora, na próxima unidade, nós vamos estudar os fundos imobiliários, que são uma ótima alternativa de investimento coletivo no mercado imobiliário e que podem apresentar aí grandes vantagens em relação aos investimentos direto em imóveis.